Pessoal, bom dia. Então, vamos começar aí. Lembrando que esse módulo, a partir de agora, nós vamos estar iniciando um assunto que nós não vimos de maneira nenhuma, tá? Porque, se lembrarmos até agora, foram feitas revisões de assuntos que nós vimos no primeiro e no segundo ano. Como o material mudou, houve a mudança do nosso material, esse assunto era para vocês estarem vendo no terceiro ano. O material é visto no sistema, no plural, ele é visto no segundo ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bem mais tranquilo com esse assunto. É o módulo 3, né? Nosso módulo 3. Já estamos iniciando nosso módulo 3. E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos bem mais tranquilo nessa primeira parte aqui, que é um assunto que vocês estão vendo pela primeira vez, tá bom? Ele vai até um pouco, quase a metade do módulo 4, tá? E depois, na sequência, nós começamos a rever assuntos que nós já vimos, que é óptica e ondas, que nós vimos no ano passado. Então, vamos lá. O que nós vamos estudar nesse primeiro momento aí? Nós vamos estudar o seguinte: nós vamos estar estudando a parte de... No módulo está escrito assim, no módulo se diz assim, interação eletrostática, mas na verdade nós vamos estudar a parte o quê? O que nós vamos estudar? Nós vamos começar a estudar a eletricidade, a nossa eletricidade. Então, quando se fala de eletricidade, o que nós vamos estudar na eletricidade? A eletricidade vai ser estudada, o que nós estudamos na eletricidade? Vamos imaginar que eu tenho aqui, vou tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui o núcleo de o nosso núcleo. Dentro do núcleo tem quem? Os prótons. Quem está girando aqui em volta? Vou pôr até de azul. Quem vai estar girando aqui em volta? Vão ser quem? Os nossos o quê? Elétrons. Então, eu tenho aqui pacotinhos de energia girando em torno aí. Então, o que é mais fácil de retirar? Vamos lembrar que esses são os elétrons. Os elétrons. E esse de pretinho aqui é quem? Os nossos prótons. Tá. Lógico que eu vou até definir aqui. Essa região delimitada aqui, essa região delimitada aqui é quem? É o nosso núcleo. Núcleo. E essa região delimitada em volta aqui é a eletrosfera, tá? Nossa volta eletrosfera. Então, o que a eletricidade vai estudar? A eletricidade, ela vai estudar os fenômenos, tá? Os fenômenos que ocorrerão com quem? Com os elétrons. Então, a eletricidade vai estudar os fenômenos que ocorrerão com quê? Com os elétrons. Então, a ideia
toda vai estar em cima dos elétrons. Só que a eletricidade ela se divide em duas partes, que é a parte de eletrostática, nossa parte de eletrostática, ela se divide também em eletrodinâmica, e uma terceira parte, tem livros que adotam como eletricidade, tem livros que adotam como assunto separado, mas eu uso como eletricidade, eletromagnetismo. Então, nós vamos estudar essas três partezinhas aí. Então, primeiro, nós vamos estudar a parte de eletrostática, né? Então, quando se fala de eletrostática, nós vamos estudar somente os elétrons parados. A ideia dos elétrons parados. Vamos começar a dar sinal para esses elétrons, para essa carga. Todo elétron ele vai assumir o valor de carga o quê? Negativo. Todo próton vai assumir o valor o quê? Positivo. Certo? Então, elétrons vão ser de valor negativo e prótons de valor negativo. Só que o valor, eu vou chamar de carga elementar, tá? Nós vamos chamar isso de quê? Carga elementar. O que é a nossa carga elementar? A carga elementar é o valor de um elétron que é igual ao valor de um próton. Só que em módulo. E quanto é esse valor? 1,16 vezes 10 a menos 19 cubos. Lembrando que o elétron ele vai ter um valor da carga elementar menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o próton vai ter o valor de mais 1,16 vezes 10 a menos 19 coulombs. Espera aí, professor. O que está acontecendo? O que é esse danado de coulomb? Epa, ficou pior ainda. O que é o nosso coulomb? A nossa unidade de carga, nós vamos chamar de quê? Unidade de carga elétrica. Nós vamos chamar de ficou feio. Vamos chamar de quê? Coulomb. O Czinho. Só que aí nós temos que tomar cuidado, porque ele pode aparecer com as seguintes unidades, tá? Ele pode aparecer chamado microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Como é isso? É porque eles adotam um valor. Toda vez que aparecer microcoulomb, essa letrinha 1M, vai ser 10 a menos 6 coulombs. Nanocoulombs vai ser 10 a menos 9 coulombs. E pico, 10 a menos 12 coulombs. Mas por que usam esses valores? Justamente porque são valores que... Esses valores de coulomb é uma carga muito grande. Então, eu tenho que subdividir eles, tá? Subdividir eles. E aí, dentro desse sistema aqui de eletricidade, eletrodinâmica, a parte que nós vamos começar a estudar é a eletrostática. Então, mas antes de começar a eletrostática, tem alguns princípios que nós não podemos esquecer. Então, um princípio. Depois eu
Eu envio isso, só presta atenção, depois eu envio isso para vocês. Essa anotação. Princípio da atração e repulsão. Princípio da atração e repulsão. O que é esse princípio da atração e repulsão? É o seguinte: vamos imaginar que eu tenho cargas, vou colocar de vermelho, azul. Eu tenha cargas de sinais, o quê? Iguais. Eu tenho cargas de sinais iguais. Então, essas cargas podem ser uma positiva e outra positiva. Também pode ser uma negativa e outra negativa. Então, lembre, os sinais das cargas ou é positivo ou é negativo. Então, se for cargas e sinais iguais, na mesma linha aqui, ó, alinhadas, vai surgir uma força de quê? Repulsão. Uma força de quê? Alinhadas. Uma força de quê? Repulsão. Então, não esqueça, cargas e sinais iguais, a nossa força, a nossa força tem uma característica de quê? De repulsão. Então, nossa força tem essa característica de repulsão. Mas espera aí. Então, quer dizer que se eu tiver cargas de sinais diferentes, né? Cargas de sinais diferentes seria uma carga positiva com uma carga o quê? Negativa. Elas estão alinhadas, então a força será de quê? Ó? Atração, aquele velho ditado. Os opostos se atraem. Então, cargas e sinais diferentes, nós vamos ter uma força de quê? Atração. Certo? Nossa força de atração. Então, fica da seguinte dois tipos de cargas. A negativa e a positiva. Cargas elétricas do mesmo tipo se repelem de tipos diferentes se atraem. Vamos pôr essa observação que é legal. Observação, para você não esquecer, qual é? Cargas elétricas. Cargas elétricas. De mesmo tipo repelem-se. De tipos diferentes atraem-se. Então, cargas elétricas de mesmo tipo quer dizer o sinal, repete-se. E de tipos o quê? Diferentes
atrás. É o princípio da atração e repulsão. Certo? Nosso princípio da atração e repulsão. Mas, professor, e aí? Como que eu faço para calcular essas cargas? Como é que eu faço para calcular essas cargas? Para a gente calcular essas cargas, é necessário o quê? Então, vamos lá. Calcular essa carga, chamada de carga elétrica. Nossa carga elétrica. Nós já pensamos aqui que o que vai se perder, gente? São os prótons ou os elétrons? É mais fácil tirar prótons ou os elétrons, né? Eu vou tirar. É mais fácil eu tirar os prótons ou os elétrons? O que vocês acham? Se eu tirar os prótons, o que vai acontecer? Energia não se cria, sempre se transforma e só vai explodir, né? Existe uma energia de interação muito grande, porque imagine só, para deixar todas as cargas positivas uma próxima da outra. Hein? Vai ser uma energia, essa força é muito grande, então ela vai ser liberada. Então, para calcular a carga elétrica, eu vou usar os elétrons. Então, como que se calcula a carga elétrica? Super simples. Que, gente, esse que aqui agora não é de calor, não se confundam, tá? Esse Q nosso aqui vai ser um Q de carga elétrica. Vou até colocar aqui, ó. Não é de calor. Q de carga elétrica. Não sei por que é Q. Em inglês. Como é em inglês? Deixa eu ver. Nem sei. Em inglês, como é carga elétrica? Carga. Deixa eu ver. Carga em inglês. Nem sei o porquê. Eu sei que space charge. Não, não tem. Não tem o porquê desse que, tá? Mas se usa esse que. Não sei o porquê. Nós sabemos que espaço é S porque é space, né? Carga não tem nada a ver aí com o inglês. Mas tudo bem. Como que calcula a carga elétrica? A carga elétrica é calculada pelo número vezes a carga elementar. Então, nós vamos ter três tipos de carga elétrica. Três tipos. A carga neutra, quer dizer que nosso Q é igual a zero. Isto porque, como que é que vai ser calculado? O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, nesse momento, o corpo está em equilíbrio eletrostático. Pode falar assim, um corpo em equilíbrio eletrostático, ou o átomo está no estado fundamental. Vou até pôr isso aqui, em laranja. Átomo no estado fundamental. Átomo no estado fundamental. O que é o nosso átomo no estado fundamental? Quer dizer que a carga dele é neutra, o que é igual a zero. Lembrando que esse valor da carga elementar, viu, gente? Você vai ser 1,6. Também temos um corpo de carga
positiva. O que que é esse? Isso quer dizer que nosso Q assume valor positivo. Mas espera aí. Se o Q assume valor positivo, então vai ser o seguinte. Isso quer dizer que o número de prótons é maior que o número de elétrons. O número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Isso quer dizer o quê, professor? O que que isso quer dizer? Se o número de prótons é maior que o número de elétrons? Ele está querendo dizer que está acontecendo uma situação aí, tá? Está acontecendo uma situação. Como assim está acontecendo uma situação? Quer dizer que o corpo ganhou prótons ou perdeu elétrons? Como assim? Carga positiva, número de prótons maior que o número de elétrons. Quer dizer o quê? Que ele ganhou prótons ou perdeu elétrons? Isto quer dizer o seguinte, é que eu vou perder elétrons, tá? Vou perder elétrons. E por último, nós temos qual? Opa, eu quero o vermelho. E por último, nós temos a carga negativa. Nossa, carga elétrica negativa. O que assume valor negativo, certo? Nosso Q vai assumir valor negativo. Se o Q assume valor negativo, nós vamos ter o seguinte. Q assume valor negativo, isso quer dizer que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Com isso, eu vejo de eu ganhar, eu vejo de perder prótons, gente, eu ganho elétrons. Sempre a ideia é essa, tá? É ganhar e perder elétrons. Nunca perder prótons. Por quê? Se eu perder prótons, eu mudo o elemento químico, tá? Se eu perder prótons, eu vou estar mudando o elemento químico. Então, quando eu tenho carga positiva, o que que vai acontecer? Carga positiva, eu ganho elétrons, então, vou até fazer assim, ó. Vamos esquematizar. Eu tenho um corpo. Esse corpo, se é carga positiva, vamos tentar esquematizar assim. Eu tenho um corpo. Se esse corpo é positivo, ele está perdendo elétrons. Se esse corpo é negativo, eu estou ganhando elétrons. Tudo bem? Então, corpo positivo perde elétrons e corpo negativo ganha elétrons. É o contrário de dinheiro, né, gente? No dinheiro, a gente faz o quê? Se eu ganho, fico positivo. Aqui não. Se eu ganho, eu fico negativo. Se eu perco, eu fico o quê? Positivo. É o contrário lá da nossa ideia de ganhar e perder elétrons, certo? Então, vamos lá. Mas como ganhar e como perder elétrons, hein? Como ganhar
E como perder elétrons nessa situação aí? Então, nós temos aí chamado os métodos de eletrização. Nossos métodos de eletrização. Mas antes de mais nada, eu vou falar de outro princípio. Nós já falamos do princípio da atração e repulsão. Vou falar de outro princípio que envolve carga, chamado princípio da conservação da carga elétrica. Princípio da conservação da carga elétrica. Qual é esse princípio? Esse princípio é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, para a gente entender e não se perder nisso. Eu vou esquematizar. É a situação antes, hein? Aqui é a situação antes. Vamos imaginar que eu tenho um corpo A com três positivos. Esse é meu corpo A. E um corpo B com 4 negativos. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos somar as cargas. Vocês sabem que esse símbolo aqui significa somatório. Então, a soma das cargas será a soma da carga A mais a carga B. Vamos dar valores a isso? O valor da carga A, ele tem 3 prótons. E o valor da carga B, ele tem quanto? 4 elétrons. Sabendo que o elétron é negativo, então, em resumo, a somatória me sobrou quem? Um elétron. Entenderam a ideia? Que é o seguinte, eu somo os valores, só que vai ficar 3 menos 4. Eu estou somando, mas por que eu estou somando? Porque 3 menos 4. Então, isto é a somatória das cargas antes. Vamos pensar numa situação depois. Qual é a situação depois? Nossa situação depois. Eu vou imaginar que esse corpo, vou juntar esses dois corpos. Então, ficou o corpo A e o corpo B juntos. Então, seria a mesma coisa que esse corpo ser um só. Esse corpo é um só. Certo? É a mesma coisa que esse corpo ser um só. Eu sei que no corpo A tenha 3 positivos. Eu sei que no corpo B tinha 1, 2, 3, 4 negativos. Eu sei que a somatória desses corpos vai ficar com um negativo. Então, a somatória das cargas depois é igual a um elétron. É igual a um elétron também. A somatória das cargas depois também é igual a um elétron.
Então, qual é o princípio? O princípio da conservação de energia, ou conservação de energia, conservação das cargas elétricas, fala o seguinte, que a somatória das cargas deve ser igual à somatória das cargas o quê? Depois. Este é o nosso princípio. A somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas o quê? Depois. Então não esqueça. A somatória das cargas antes sempre deve ser igual à somatória das cargas o quê? Depois. Então, lá, ó, a somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. Esse é o nosso primeiro princípio aí, né? Primeiro não, segundo já, né? Esse chamado princípio da conservação, né? Princípio da conservação de cargas. Nosso princípio da conservação de cargas. É bem interessante, né? É bem interessante, bem tranquilo aí. Princípio da somatória das cargas. Gente, então, para segunda-feira, nossa segunda-feira, nós vamos ter como ganhar e como perder elétrons, ou melhor, os métodos de eletrização. Tá certo? Os nossos métodos de eletrização. Eu queria saber de vocês, uma coisinha. Como está lá os pHs? Os pHs estão tranquilos, né? Os pHs estão tranquilos ou não? Como estão os pHs? O que vocês acham? Como estão lá os pHs? Estão de boa, né? Tá, então, hoje nós recebemos uma orientação de Rita que eu não vou segui-lo. Como assim? Como assim você não vai seguir, professor? É porque é o seguinte, ela queria que fizesse uma revisão da primeira e da segunda unidade. Só que nós temos esse assunto aqui, que nós não vimos no primeiro, não vimos no segundo. Então, eu quero ir mais tranquilo com esse assunto. Se eu for fazer revisão de primeira e segunda unidade, nós vamos perder tempo. Então, eu quero deixar essa revisão lá para o final, fazer uma revisão para a cara do Enem mesmo. Tá bom? Galerinha, por hoje foi só. Já vou enviar isso aqui para vocês. Ó, salvando. Salvar. Não vai salvar, não? Já salvei? Salvei. Já estou enviando aí para vocês. Vamos lá. Notas. Eu estou sem espaço.
Tá lá a nossa anotação, viu? Já foi enviado. Beleza? Então, segunda-feira à tarde, às 2 horas, nós continuamos isso aí. Valeu, galera. Até segunda-feira. Beijos.